O UFSC Entrevista está de volta e para você que está nos acompanhando, hoje nós estamos falando sobre o concurso vestibular 2014 da Universidade Federal de Santa Catarina. Conosco está o professor Olinto José Varela Furtado, que é o presidente da Comissão Permanente de Vestibulares da UFSC. Professor, a gente conversou no bloco anterior sobre alguns detalhes da inscrição, mas também na inscrição o candidato opta pela política de ações afirmativas. Este ano, como a UFSC está se preparando para a política de cotas? Certo. Houve uma mudança com relação ao ano passado, que foi o aumento do percentual de vagas reservadas para as cotas, né, dentro do programa de ações afirmativas da UFSC. Esse ano, 35% das vagas de todos os cursos são reservadas para essa política. Desses 35%, 25% são para candidatos oriundos de escola pública, ou seja, que concluíram todo o ensino médio em escola pública. Ensino médio. Ensino médio apenas. E 10% são reservadas aos candidatos negros. Também faz parte do programa de ações afirmativas da UFSC, 13 vagas suplementares nesse ano destinadas aos indígenas. E como que o candidato ele se autodeclara na inscrição e aí depois ele precisa de alguma documentação para comprovar? Ao se inscrever, né, ao fazer a sua inscrição, o candidato vai optar ou não por sua participação no programa de ações afirmativas. E aí ele vai escolher qual das modalidades ele vai participar. Tá? Dentro da escola pública, dos 25%, metade dessas vagas são destinadas a candidatos com renda per capita inferior ou igual a um salário mínimo e meio, e os outros 50% dessas vagas para candidatos com renda per capita familiar superior a 1,5 salários mínimos. Dentro de cada uma dessas fatias, ainda existe uma subdivisão. 16% são destinados a candidatos que são oriundos das raças preta, parda ou indígena, e as 84 vagas restantes para os demais candidatos. Tá? Isso tanto na fatia dos candidatos de baixa renda como nos demais. E o candidato que optar pelo programa de ações afirmativas, ele vai estar concorrendo também no geral. Ele tem... Isso. Todos os candidatos eles concorrem inicialmente aos 65% de vagas que a gente chama de classificação geral. Tá? Os candidatos não classificados nesses 65%, se eles tiverem optado por uma das formas do programa de ações afirmativas, então eles passam a concorrer nesse âmbito. Certo? Claro que em cada uma das modalidades existem regras. Por exemplo, na escola pública, o candidato tem que ter cursado e vai ter que comprovar na matrícula, certo, que efetivamente ele cursou todo o ensino médio em escola pública. Além disso, se ele concorrer dentro do percentual de vagas destinado a candidatos de baixa renda, ele vai ter que comprovar a sua renda também. Para isso já está disponível no site toda a documentação que ele precisa apresentar. Essa documentação ela vai ser exigida no dia da matrícula. Exatamente. Além disso, no dia da matrícula, ele também vai ter que assinar uma autodeclaração caso ele opte pelos 16%, que são as vagas destinadas aos pretos, pardos e indígenas. No caso dos candidatos que optarem pelos 10% para negros, tá, eles vão ter que assinar uma autodeclaração. E esses 10% de vagas para negros são também destinadas prioritariamente a candidatos de escola pública. Se essa for a questão, eles também deverão comprovar na matrícula que que cursaram todo o ensino médio em escola pública. A UFSC, esse ano ainda com relação aos candidatos, às cotas raciais, ela ainda está com a política da banca examinadora? Não. Essa foi uma mudança importante. Não há mais a comissão que avalia a condição dos fenótipos, né, para ver se o candidato pertence ou não ao grupo racial negro. Então é uma autodeclaração, tanto nos 10% dos negros como nos 16% da escola pública do PPI, que a gente chama dos pretos, pardos e indígenas. E sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, a nota do Enem, o candidato pode utilizar a nota do Enem para elevar a sua nota no vestibular? Ele pode utilizar qualquer nota, qualquer Enem desde 2009. Se ele fez 2009, 2010, 2011, 2012 ou está inscrito em 2013, ele pode informar duas notas, uma de vestibulares anteriores, entre 2009 e 2012, e caso ele esteja inscrito também ele pode fornecer o número de inscrição dele no Enem de 2013, depois na apuração dos resultados a gente escolhe a maior nota e faz a composição como previsto no edital. Se for vantajoso para o candidato, a nota do Enem entrará na composição de sua nota final. Então ele não terá nenhum prejuízo em indicar o número de sua inscrição no Enem,
para que a nota dele possa vir a ser computada se for para benefício dele. Professor Wellington, agora sobre a prova, sobre o dia específico da prova. Os horários, primeiro, quais serão os dias de realização da prova? São dia 14, 15 e 16 de dezembro, sempre das 14 às 18 horas, os 3 dias de prova. Com uma observação importante, os portões fecham todos os dias com 15 minutos de antecedência, ou seja, 13 horas e 45 minutos fecham os portões, embora a prova só inicie às 14 horas. O candidato que chegar após as 13h45 não poderá realizar a prova. Estará excluído então, automaticamente. É extremamente importante que os candidatos fiquem atentos a isso. Embora a prova em si inicie às 14, o que ele tem que gravar, o candidato tem que gravar é o horário de fechamento dos portões, que é 13 horas e 45 minutos. Horário de Brasília. Horário oficial de Brasília. Se Perfeito. não chegar, não tem choro nem vela. Não tem choro nem vela, né? Infelizmente são regras do edital. O limite, os portões eles abrem às 13 horas, né? Às Então, 13 a partir horas. desse momento A partir das 13 horas já pode ter acesso ao seu local de prova. E o limite mínimo de permanência na prova é uma prova de 4 horas, né? E são 2 horas e meia, ou seja, a partir das 16h30 que os candidatos podem deixar o local de prova. E certo? também tem aquela regra dos Isso. últimos 3 que tem Exatamente. que permanecer. Também por uma questão de segurança, né? Os 3 últimos candidatos entregam a prova simultaneamente. E quais documentos o candidato precisa levar no dia da prova? Ele precisa levar a confirmação definitiva da inscrição, aquela que vai ser disponibilizada apenas no final de novembro, já com o local de prova. E, além disso, o seu documento de identidade usado no processo de inscrição. Ali vai estar o local da prova, Exatamente. o endereço e também o grupo que ele ficou colocado. Exatamente, né? o grupo ou sala que ele vai fazer a prova. E o que é permitido que o candidato leve para dentro da sala? Quanto menos objetos, principalmente eletrônicos, ele levar, melhor. Tá? O candidato ele não pode portar relógio de nenhum tipo, não pode portar celular, nenhum equipamento eletrônico, não pode estar usando boné, óculos escuro, controle remoto, pendrive, ou seja, qualquer equipamento eletrônico ele deve evitar de levar para a sala de aula. Caso ele tenha que levar, ele deve entregar para o fiscal guarda na frente da sala e no final da prova ele retira com o fiscal esse material. Mas é importante que eles não permaneçam com nenhum objeto eletrônico, nem desligado. Perfeito. E o que o candidato deve levar para fazer a prova? Para fazer a prova, as respostas, tanto das questões objetivas quanto das questões discursivas da redação, devem ser transcritas à caneta. Caneta preferencialmente preta, mas podendo também ser azul. Certo? Além da caneta, ele pode também levar lápis e borracha e lapiseira. Certo? Para usar nos rascunhos. Para usar nos rascunhos. Mas ele tem que ficar atento que ele não pode transpor para o cartão resposta e para as folhas oficiais de redação e das questões discursivas nada a lápis. Não serão consideradas respostas a lápis. Lanches, bebidas, água serão aceitos? O mínimo necessário. Tá? Eles podem levar, por exemplo, uma água, tá? Um ou outro chocolate, alguma coisa que não faça muito barulho para não despertar a atenção dos colegas, né, de sala. E, na medida do possível, evitar. Claro que, havendo necessidade, tudo vai ser analisado, certo? E é possível, não dá para dizer que é proibido levar uma bala, uma barrinha de cereal, qualquer coisa do tipo. Mas, na medida do possível, evitar embalagens barulhentas. Questão de bom senso. De bom senso, perfeito. Professor Wellington, a gente vai fazer mais uma pausa no UFSC Entrevista e nós voltamos logo após o intervalo. Não saia daí.